Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos chegando aí na metade da nossa disciplina, a disciplina de liderança, criatividade e tomada de decisão. Já estamos aí na metade, vamos encaminhar o nosso terceiro tema, que é teorias sobre liderança. Então, nós vamos discutir algumas coisinhas aí, de algumas teorias, de alguns autores, algumas teorias de lideranças e espero que nós possamos desenvolver bem esse tema. Os meus contatos para vocês permanecem os mesmos. Se vocês precisarem, continuam aqui, tá bom? E aí nós vamos começar falando a respeito das teorias dos traços de personalidades. E o que é essa teoria? Essa teoria, ela prega que os líderes, eles detêm de características únicas que os diferenciam dos demais. Então, nós levando um pouquinho do conceito e da definição desses traços de liderança, nós vemos que essa teoria quer dizer que os líderes possuem algumas características similares. Então, o líder, ele já vem ali pronto, já vem com as características de sociabilidade, ele tem uma característica de habilidades interpessoais, de autoconfiança, de domínio, de fluência verbal. Então, é uma teoria onde o líder ele tem esse traço de personalidade. E aí nós podemos alinhar uma outra teoria que é bem parecida com essa dos traços de personalidade, que é a dos grandes homens de bens, que acreditava que de épocas em épocas surgiam líderes natos. Muito bem. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que os líderes natos são aqueles que são nascidos, que já nascem líderes. Eles nascem líderes. Então, o líder, ele é um líder nato. Ele já nasceu para ser líder. Ele nasceu com a característica de líder. Ele já tem essa habilidade interpessoal, de autoconfiança, de domínio. E aí nós podemos ver que a teoria dos traços de personalidade, ela pode envolver também algumas características físicas. Por exemplo, a altura, o porte físico, os traços do rosto, enfim. Essa teoria acreditava que o líder ele já nasce para ser um líder nato. Então, essa teoria ela foi um pouco aí caída, não caída por terra, mas foi uma teoria bastante contestada por autores recentemente, onde dizem que essa teoria já não servia, não serve mais. Então, ela é considerada uma teoria um pouquinho antiga e ela foi, de certa forma, refutada aí por diversos autores. Mas aí, diante disso, a gente pode pensar o quê? Poxa, então a teoria dos traços de personalidades, ela é inválida? Ela não serve? E também nós podemos fazer um seguinte questionamento. Todos nascem prontos? Todos os líderes, eles nasceram para ser líderes? Eles nascem prontos? Nós podemos ter essa indagação. Será que eu nasci para ser um líder? Ou eu não nasci para ser um líder? Então, essa teoria do traço de personalidade, ela quer dizer que o líder já nasce com esses traços. E aí, nós podemos fazer essa pergunta mesmo: todos nasceram prontos? Muito bem. A gente vai ver ao longo das teorias que esse ponto de vista não é bem assim, né? E aí nós podemos ver que não é completamente negada essa teoria dos traços de personalidade, mas ela é parcialmente aceita, porque quantos de nós já vimos uma pessoa liderando e nós mesmos falando: nossa, essa pessoa ela nasceu para ser um líder, olha, ele se comporta como líder, olha só, ele nasceu para isso. Nós já nos deparamos com isso, né? E então essa teoria dos traços de personalidade, ela não é completamente negada. Nós podemos ver aí que
alguns atributos dá para a gente extrair dessa teoria, tá? E ela é parcialmente aceita. Então a gente sabe que alguns líderes eles têm características similares, né? De sociabilidade, de habilidades interpessoais, e também a gente vê aí que alguns líderes sim nasceram para serem líderes, mas também a gente vai ver que o líder, se ele não nasceu para ser líder, ele pode se desenvolver, ele pode desenvolver habilidades para que ele seja um líder, tá? Então, esse é um pouquinho do tema aí da teoria dos traços de personalidades. E aí nós podemos seguir falando agora a respeito da teoria de liderança de Kurt Lewin. O que é essa teoria? Ele destaca aí 3 conceitos de liderança que foca nessa teoria. Quais são esses 3 conceitos? O primeiro é o estilo de liderança autocrática, democrática, a segunda, e a terceira, liberal. Muito bem. E aí, nós vamos começar a falar da liderança autocrática. O que é a liderança autocrática? Nós podemos ver que essa liderança autocrática ela é centralizada no poder e nos processos do trabalho. Então, é aquele líder que a palavra do líder é sempre a decisão dele. Então, ele não costuma ouvir os seus subordinados, ele tende a agir de forma que ele pune a pessoa. Então, é aquela, manda quem pode, obedece quem pode, né? Quem quer. E aí a gente vê o quê? Que o líder autocrático, ele é aquele líder que ameaça, que acaba coagindo o seu subordinado. Então, ele vai coagir ali para que ele faça determinado trabalho. Então, ele ameaça, olha, se não fazer, vai ser mandado embora. Olha, tem muita gente desempregada aí, hein? A fila de currículo que as pessoas entregam aqui por dia na empresa, tem muita gente querendo pegar o seu lugar. E hoje à noite tem hora extra. Então é aquele líder que vai coagindo, é um líder autoritário, é um líder que ele centraliza só no poder, nos processos do trabalho, nas situações da empresa, e a decisão dele é a que importa. Ele falou e ponto final. E os subordinados acabam não participando nas ações. O que tem de positivo nessa questão da liderança autocrática? A liderança autocrática ela tem por positivo a agilidade do processo decisório. Então, a liderança autocrática, o líder autocrático, ele pode ter resultados a curto prazo, tá? Resultados de produtividade positivos a curto prazo. Então, ele vai lá, ele ordena, ele pede que os funcionários façam e no começo acaba tendo resultados. Só que ao decorrer do tempo, a gente vai ver que os seus subordinados acabam tendo problemas com a liderança pelo modo dele agir. Quantos de nós já não vimos líderes autoritários, líderes autocráticos em nossos serviços, né? Vocês com certeza já tiveram líderes assim e infelizmente muitas empresas têm líderes desta forma. Vocês estão vendo a imagem aí, o líder autocrático é aquele que fala e acabou e todo mundo obedece e assim, e ele não escuta os outros. E aí, seguindo a respeito da teoria de liderança de Kurt Lewin, nós podemos ver o líder democrático, a liderança democrática. A liderança democrática, ela propõe ao grupo liberdade para expor as ideias e as suas sugestões. Então, ele vai incentivar a participação da equipe. Então, ele sempre antes dele tomar a decisão, ele escuta a sua equipe, ele escuta o seu grupo, ele escuta os seus subordinados e aí ele toma a decisão. Então, um exemplo é o líder está numa sala de aula e ele pergunta para os seus alunos: todos concordam em sair mais cedo hoje? A turma fala: sim, concordamos. E aí ele fala: então vamos sair mais cedo. Então ele escuta a opinião dos seus subordinados.
tá? Então, é uma liderança que tem a participação dos seus subordinados. Então, antes dele tomar a decisão final, ele escuta o grupo. Então, isso de certa forma é bom, que a sua equipe acaba participando, tendo ideias e ajudando nos processos. Então, vocês estão vendo a imagem aí, o líder escutou o grupo e ele tomou a decisão final, tá? Então, é uma liderança democrática. A próxima liderança é a liderança liberal. O que é essa liderança liberal? Essa liderança liberal, ela é uma liderança onde o líder há uma descentralização da autoridade. Então, a participação do líder ela é mínima, tá? E ela aparece apenas quando é estritamente necessária. Então, vocês estão vendo a imagem, o líder ali sentado e vem os seus subordinados ali, cada um com uma ideia, cada um com uma ação, cada um determinando o que quer, e ele só está ali só por estar. Ele não interfere em quase nada no que a sua equipe está fazendo. Então, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua criatividade, e aí ele não toma pulso firme nas ações da sua equipe. É um líder liberal. Essa liderança liberal, segundo a teoria de liderança de Kurt Lewin, essa liderança é a liderança que não é eficaz, tá? Então, é porque a sua equipe vai acabar ficando solta, vai surgir diversos atritos, cada um pensando de um jeito. Não que todos tenham que pensar igual, da mesma forma, mas é a liderança que ela é a menos aceita, a liderança liberal. Então, o povo acaba achando que não tem líder e acaba desandando a situação. Então, na teoria de liderança de Kurt Lewin, essa é a menos que dá resultado, a que não dá muito resultado, tá? E aí nós podemos seguir falando agora da teoria da Universidade de Michigan, que essa teoria da Universidade de Michigan, ela separa aí dois padrões de liderança. Então, o primeiro padrão que ela separa é a liderança centrada no empregado. Então, o líder ele está extremamente preocupado com o ser humano, está extremamente preocupado com as pessoas. Então, ele está preocupado com os problemas dos seus subordinados, com os sentimentos dos seus subordinados, o comportamento dele é voltado para as pessoas, para os funcionários, então ele se preocupa mais, ele quer saber por que a pessoa chegou no trabalho e está triste, está desmotivada, por que não está tendo um dia legal, ele foca com a preocupação nas relações humanas. Então, essa liderança centrada no empregado. E a outra teoria é que temos a liderança centrada na produção. O líder tem a liderança centrada na produção. Então, o foco dele é resultados, o foco dele é os objetivos, é o processo constante nos funcionários, mas para garantir os resultados finais. Então, ele está preocupado nas metas. Quais são as metas a serem batidas, a serem alcançadas? Ele não está preocupado se o funcionário está bem ou está mal, ele está preocupado nas metas. Olha, nos relatórios, olha, nós temos que apresentar os resultados, nós temos que produzir tantas peças, nós temos que vender tantos produtos, então ele está focado nas metas, tá? E aí nós podemos seguir agora falando aí um pouquinho do líder carismático. Eu já falei em algumas nas aulas passadas, mas a questão da teoria do líder carismático, ela está relacionada às características pessoais do indivíduo. Então, está relacionada ao magnetismo pessoal que facilita as relações interpessoais. Então, aí o líder carismático normalmente são líderes leais e confiáveis, são líderes que influenciam os funcionários por identificação ou submissão genuína, e o líder ele acaba atuando de forma populista, ele promete
coisas que muitas vezes não podem ser cumpridas. Então ele acaba ludibriando os seus subordinados. Então é aquele líder que a gente olha e fala, poxa, olha que cara legal, olha que mulher legal, olha que profissional exemplar, olha, ele cativa as pessoas com o jeito dele, ele não precisa nem pedir que eu me identifico com ele e eu faço o que está proposto a fazer, né? Aquele líder que quer que todo mundo goste dele, aquele líder que, poxa, no final do mês, se nós batermos a meta, nós vamos até ganhar folgas extras, mas no final a empresa não vai dar folgas extras, mas ele acaba ludibriando as pessoas, ele acaba envolvendo as pessoas ali para que elas cumpram as metas, porque ele acaba sendo carismático demais. Mas, normalmente, os líderes carismáticos são leais e confiáveis. Normalmente é o que acontece. A questão do líder carismático, pensando pelas organizações, pelo lado da organização, as organizações elas não querem investir em líderes carismáticos. Elas não estão a fim de investir em líderes carismáticos, porque os líderes, esses líderes carismáticos, eles estão relacionados mais com a pessoa, com o grupo, de estar envolvido com as pessoas ali. Mas as empresas nós sabemos que elas querem o que? Resultados, metas, produtividade, que o seu capital aumente. As empresas querem produção, elas querem que aconteça os resultados. E o líder carismático, ele não tem isso forte para ele, ele não foca nas tarefas, nos resultados, né? Ele está mais focado com as pessoas, mas nós sabemos que é fundamental que o líder seja carismático, que o líder ganhe o grupo, que o líder tenha carisma com o seu grupo, até porque as pessoas elas precisam que o líder pense no ser humano também, não só em metas, em resultados, né? Mas o líder carismático ele precisa ponderar aí para que tenha os resultados, né? Mas o líder carismático ele está focado mais para o lado humano ali, tá bom? Continuando aqui, eu quero falar para vocês a respeito da liderança baseada na cultura organizacional. E aí, dois professores, que é o Blake e a Moulton, eles fizeram uma matriz de classificação de liderança que aí permite avaliar o tipo de liderança que é exercido. Então, essa matriz de classificação de liderança, ou pode ser considerada aí como grid de liderança, ela tem dois eixos. O primeiro eixo aí que nós estamos vendo aqui, que está na vertical, ele é voltado para as orientações pessoais, e também temos o eixo que está na horizontal, que está voltado para o lado da orientação para resultados. Então, quando vai ser realizado esse parâmetro, se o líder ele atingiu uma nota 1.1, ele tem uma característica 5.5, 9.1, 9.9, 1.9, ele tem uma característica caso ele atinja uma dessas notas. E aí eu quero passar para vocês, só para que vocês entendam essa classificação de liderança, essa matriz de liderança, que é voltada para a cultura organizacional, para que vocês entendam a respeito dessa classificação e desses pontos. Então, muito bem, pessoal. A gente vai ver nesse grid de liderança aí, caso o líder ele atinja uma nota 1.1, essa nota 1.1 ela é considerada empobrecida, né? Ela é considerada empobrecida. Por quê? Um líder que atinge uma nota 1.1, ele é um líder omisso. Ele não se preocupa com as pessoas ou com os resultados. Então, ele é um líder empobrecido. Então, essa é a primeira característica caso ele atinja a nota 1.1. A segunda nota está voltada na nota 1.9. É aquele líder clube de campo.
É o líder que preocupa-se muito com as pessoas, mas ele não se preocupa muito com as tarefas e com os resultados. É aquele líder que olha voltado para as pessoas, se preocupa com a pessoa, mas os resultados e as metas e as tarefas ele não se preocupa tanto. E aí, nessa matriz também, caso o líder atinja a nota 5.5, ele é considerado um líder meio termo. O líder meio termo, ele preocupa-se de forma mediana, tanto com a produção quanto com as pessoas. Então, ele é um líder mediano, tá? Depois nós temos o líder que atinge a nota 9.1, ele é considerado um líder autoritário, então ele preocupa-se muito com a produção, muito com a tarefa e não se preocupa com as pessoas. Então, é um líder ali que eu quero saber das tarefas, eu quero saber da produção, mas as pessoas ele não se preocupa. Eu não quero saber se você está bem, se você brigou em casa, dos seus sentimentos. Eu só quero saber das tarefas, da produção. Então é um líder autoritário, caso ele atinja a nota 9.1. Por último aí, nós temos o líder que atinge a nota máxima, que atinge a nota 9.9. Ele é um líder democrático, ele é um líder equipe. O que é o líder democrático atingindo a nota 9.9? É o líder democrático onde ele muito tem a preocupação com as pessoas e com a produção. Ele tem muita preocupação com as pessoas e com a produção. Então, é o nível alto, é o nível máximo do líder e é o que precisa ser considerado. O líder ele precisa se preocupar com as pessoas, até porque as pessoas não são máquinas, e o líder precisa também se preocupar com as tarefas, com a produção, com os resultados. Então, esse líder ele tem um equilíbrio de alto nível, diferente do líder mediano, que tem um pouquinho dos dois. Esse líder democrático 9.9 é um líder de alto nível, onde ele quer saber bem sim dos resultados e ele quer saber das pessoas. Então, vamos supor que o funcionário ele trabalha ali em uma folha de pagamento. Ele quer saber se a pessoa está produzindo, fazendo os resultados, fechando a folha de forma correta, no tempo correto, no prazo correto, mas ele se preocupa com a pessoa, se preocupa se ela está bem, se ela não está, o que ela precisa melhorar, o que tem afligido ela, quais são os sentimentos que ela está ali naquele momento. Então, essa é a teoria baseada na cultura organizacional diante dessa matriz que nós estamos vendo aí, tá? Pessoal, nós podemos continuar falando agora da teoria da liderança situacional. O que é essa teoria? Essa teoria é baseada na situação. Então, o líder ele vai trabalhar, ele vai conduzir de forma que a situação lhe propõe. Então é um líder situacional, ele vai agir conforme a situação. Então, essa teoria, ela é diferente de todas as que nós vimos, porque essa teoria quer dizer o quê? Nem todos nascem para ser líderes, mas todos podem ser líderes. Todos podem ser líderes. Por quê? Eles acreditam que se você não é líder, você pode desenvolver características, você pode desenvolver diferentes teorias para que você seja líder. Então, você pode agir em determinada situação e você pode ser um líder. E aí, essa teoria, ela criou aí 4 estilos distintos de liderança, que são a liderança de direção, de treinamento, de apoio e de delegação. E aí nós vamos ver cada uma delas para que nós entendamos, né, a questão da liderança situacional. Então, muito bem, vamos colocar aí que você é o líder da área de recursos humanos. E aí foi-se contratado um novo analista ou um auxiliar
de folha de pagamento. Vamos lá. E aí esse auxiliar de folha de pagamento, ele iniciou o trabalho na empresa e você é a líder do setor, e aí você vai agir de forma situacional. Então, a primeira situação é o estilo diretivo. O estilo diretivo, você vai agir você vai dizer o que o funcionário tem que fazer. Então, olha, você entrou hoje, você precisa fazer isso, isso, isso e aquilo para fechar a folha de pagamento e a primeiro momento esse liderado ele não vai contribuir com as opiniões dele e você vai dizer o que ele tem que fazer para que ele obtenha os resultados. Então você precisa disso para fechar a folha. Tantos dias para fazer os cálculos, tantos dias para lançar no sistema. Então você vai dizer o que o funcionário tem que fazer, você vai agir nessa situação no estilo diretivo. E aí passou o dado momento, o funcionário ele começou a aprender um pouco mais de como fazer a folha, fechar a folha de pagamento, como que tem que ser feito o trabalho, e você começa a agir no estilo de treinamento. Então, na medida em que o liderado ele ganha maturidade na execução das atividades, você passa a ter condições de contribuir com suas opiniões nas soluções indicadas pelo líder. O que isso quer dizer? Ele aprendeu a questão da folha de pagamento. Você vai começar a dar alguns treinamentos para ele já sabe mais ou menos o que tem que fazer e você vai agindo de forma pontual em algumas situações ali, indicando o que ele tem que fazer. E aí, o funcionário ele vai desenvolvendo o trabalho dele, o auxiliar vai desenvolvendo o trabalho dele, e aí nós podemos colocar os dois últimos estilos, que é o estilo apoiador. Então, o auxiliar que entrou ali não sabia nada, você agiu de forma diretiva, dizendo o que ele tinha que fazer, depois contribuiu com o treinamento, agora você vai apenas apoiá-lo. Ele sabe o que tem que fazer, mas você vai apoiá-lo em algumas decisões para que ele possa desenvolver o trabalho dele. E aí, chegando no último estilo, é o estilo delegador. O funcionário já sabe tudo que ele tem que fazer, você só vai delegar as tarefas. Olha, tal dia entrega a folha, ele já sabe o que tem que fazer. Você não precisa dizer, olha, agora você tem que fazer os cálculos previdenciários, agora você tem que fazer os cálculos de faltas. Não, ele já sabe, você só vai delegar e ele sabe o que ele tem que fazer. A liderança situacional, pessoal, ela está voltada ao nível de maturidade do liderado. É muito importante você saber disso. A liderança situacional, ela está voltada ao nível de maturidade do liderado, ou do subordinado, ou do funcionário. Então, qual é o nível de maturidade do meu funcionário? É um nível iniciante? Então eu vou agir no estilo de liderança diretivo. É um estilo que ele sabe mais ou menos o que tem que fazer? Estilo de treinamento, estilo apoiador. Poxa, o funcionário está aqui há 5 anos, ele sabe tudo que ele tem que fazer, então o nível de maturidade dele é grande, então eu só vou agir no estilo de liderança delegador, vou delegar as tarefas. Então, essa é a teoria de liderança situacional, tá bom, pessoal? Nós podemos agora finalizar a nossa aula falando a respeito de alguns estilos de liderança ou os principais tipos de liderança, né, que ela pode ser fragmentada em algumas categorias. Vamos lá então para algumas delas. Alguns principais tipos de liderança. Liderança situacional, é essa que eu acabei de explicar para vocês, que depende da realidade a ser enfrentada, nível de maturidade, você vai agir em determinada situação. O líder, de forma a liderança visionária, a capacidade de criar e articular uma visão de futuro realista. Então é aquele líder que pensa no futuro, cria ideias novas, pensa lá na frente, uma mente visionária, vai ter uma visão de sucesso, sempre está pensando desta forma.
A liderança servidora, que desperta esperança para aqueles que necessitam de apoio e orientação. Então, nossa, eu preciso muito do apoio do meu líder, eu necessito muito da orientação dele. Então, a liderança servidora vai ajudar nesse sentido. A liderança formal é aquela que está oficializada no título do cargo como líder para a empresa inteira. Então, nós sabemos que fulano ele é gerente geral, ele tem a liderança oficializada pelo cargo dele para a empresa inteira. Então, é a liderança formal. Nós temos a liderança informal, é aquele líder que é elegido pelos próprios funcionários. Quantos de nós já não vimos líderes assim, do tipo que, poxa, fulano, ele parece nosso líder. A gente pergunta as coisas para ele, ele sabe, a gente fala, pergunta, ele resolve, ele é um líder que ele é elegido pelos próprios funcionários. Temos a liderança legítima, onde os colaboradores aceitam e concordam com a liderança, e a liderança ilegítima, é onde os colaboradores não identificam o líder como representante. Então, é aquele líder que está ali no cargo, mas os colaboradores não aceitam. O cara é carrasco, a mulher é carrasca, a mulher sempre está contra os seus subordinados e nenhum da equipe se identifica com ela e acaba fazendo um levantamento aí para que esse líder saia, porque é uma liderança ilegítima. Tá bom, pessoal? Esses foram alguns estilos de liderança, as teorias sobre a liderança. Nós vimos aí desde lideranças que, de certa forma, são antigas até as lideranças um pouquinho mais recentes. E o que eu quero deixar para vocês é: nem todos nascem para ser líderes, isso está óbvio, mas nós podemos desenvolver situações, desenvolver comportamentos para que nós possamos ser líderes. Então, fica aí essa dica para vocês. Com relação às atividades, nós podemos ver aí, e vocês só vão conseguir fazer essas atividades se vocês assistiram a videoaula, esta aula. As atividades não são as mesmas da apostila, eu alterei, coloquei aqui 5 perguntinhas, mas se vocês assistiram a aula, vocês vão conseguir fazer, tá? Então, a primeira pergunta é: considerando a aula assistida, explique sobre a teoria dos traços de personalidades. Eu expliquei essa teoria lá no começo da aula, então quem assistiu a aula vai conseguir responder tranquilamente. Segunda pergunta é: considerando a aula assistida, explique sobre a teoria de liderança de Kurt Lewin. Então, essa teoria, se vocês assistiram a videoaula, vocês vão conseguir fazer. Então, vocês vão explicar. São três teorias da liderança de Kurt Lewin. Então, eu vou ajudar vocês aqui, ó. São 3: liderança autocrática, liderança... agora fugiu da mente. Nós temos a liderança democrática, liberal e liderança autocrática. Lembrei, tá? Vamos lá. Autocrática, democrática e liberal. São essas 3. E aí, a terceira pergunta: o que é um líder carismático? Um líder carismático também é fácil, vocês vão conseguir fazer. A quarta: considerando a aula assistida e baseada na matriz de classificação de liderança criada pelos professores Blake e Moulton, o que define um líder 1.1 empobrecido e um líder 9.9 democrático? Pessoal, a pergunta parece ser difícil demais, mas é muito simples. Eu quero saber, lembra que eu expliquei para vocês aquele grid lá de liderança, que é aquela matriz de liderança, aquela matriz que eu falei das lideranças, da pontuação? Então, vocês vão ver a aula nessa parte e eu quero saber o que define um líder 1.1 empobrecido. Eu expliquei lá, tá? E um líder 9.9 democrático. Eu também expliquei, então vocês vão conseguir responder tranquilamente, tá?
E a última questão é, considerando a aula assistida, explique o que é a teoria de liderança situacional e quais são os 4 estilos distintos de liderança. Expliquei há pouco o que é a teoria de liderança situacional. Eu comentei com vocês 4 estilos distintos. Eu não quero que vocês expliquem cada um desses estilos. Eu quero que vocês falem para mim quais são esses 4 e explique apenas o que é a teoria da liderança situacional, tá? Lembrando que esta atividade ela está disponível no link, é só vocês clicarem no link ou copiar e colar no navegador de internet que vocês já vão direto para a atividade. Estou disponível com vocês, dúvidas me perguntem, assistam a aula que vocês vão conseguir fazer as atividades tranquilamente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí a respeito dessas teorias de liderança e eu espero vocês na semana que vem. Forte abraço, até mais!